ponto, o aprendizado da bodhicitta. E a gente, então agora, a gente viu, né? Então, só para ficar gravado aí na gravação, a gente viu o primeiro ponto, que é o ensinamento sobre as preliminares, né? E o segundo, o corpo da prática, o aprendizado da bodhicitta. E a gente começou a ver a bodhicitta última, e depois a gente vai ver a bodhicitta relativa. Tá? Ainda para a gente concluir a bodhicitta última, a gente, usando, né, o texto como referência, a gente foi até permanecer na essência da via, na natureza fundamental. Na página 2. Aqui, no texto, é a parte que fala Lamgin o Oshi Nganlasha. Essa parte aqui, ó. Essa parte. E o conceito é o conceito de permanecer em Kunshi, né? Lamgi, Lam é caminho, Ngô é essência, Kunshi. Kunshi é a natureza da mente, assim, é a mente, a sua base fundamental. Então, a ideia é permanecer no estado natural da mente. E quando a gente permanece nesse estado natural da mente, o que a gente vai cultivar, de certa forma, é essa qualidade de lucidez da mente, né? Que é aquele, digamos, só do ponto de vista de classificação, é aquele terceiro atributo da mente, né? Ama, com licença. Você poderia voltar brevemente nessa frase, deixais o próprio antídoto se esgotar espontaneamente, por favor? Sim. Aqui. Isso, exatamente. Você tem alguma pergunta, Gabriela? No geral, assim, aqui ela está se referindo exatamente, né? Houve a geração da bodhicitta última, né? E aí seria a instrução para deixar esse contato. Eu não entendi. Aqui é bom você ter perguntado isso. A ideia é o seguinte: quando eu estou fazendo a prática de Platão e eu estou observando a mente, estou perguntando, mas onde começa essa mente? De onde ela vem? Para onde ela vai? Daí por diante. Há, de certa forma, uma postura aparentemente discursiva na maneira de olhar para a mente, porque você está olhando, essa postura de observação da mente, ela pressupõe uma disposição ativa de olhar e em algum nível, questionar essa mente. É para ser uma postura discursiva suave, mas, de certa forma, há um questionamento. Você está olhando para a mente e falando, mas cadê essa mente? Mas ela está dentro, ela está fora? Então, de certa forma, o antídoto que você está usando é, de certa forma, olhar e observar essa mente para, aos poucos, ir dissolvendo essa experiência mais ilusória e tangível, como a mente sendo algo verdadeiramente existente, daí por diante. Porque o conceito de mente que a gente está usando, gente, é o conceito de semi. Essa mente a que a gente se refere aqui é essa mente
digamos, essa mente ilusória que experimenta a realidade a partir dessas formas de consciência e imagina que há uma existência inerente e tal. Então, você está olhando para essa experiência mental e, de certa forma, questionando. Quando chega o ponto de você dizer deixar o próprio antídoto se esgotar espontaneamente, é que, como eu estava explicando para o Justino, você está olhando para a mente, de certa forma, questionando, né? Mas cadê ela? Ela tem um início? Ela tem... E nessa observação da mente, chega uma hora em que esse antídoto, que é esse questionamento suavemente discursivo, mas essa maneira ativa de observar esse objeto que é a mente, ele se esgota naturalmente, você para de questionar e simplesmente permanece nela, nessa lucidez. É isso que se quer dizer quando deixar o próprio antídoto se esgotar espontaneamente, permanecer na essência da via, na natureza fundamental. Porque, de certa forma, você está na experiência mental observando e, de certa forma, olhando para ela sob determinadas perspectivas e a prática não busca encontrar uma resposta discursiva, busca fazer você experimentar por meio da sua própria experiência a natureza em si. Então, em determinado momento, essa postura ativa de observação da mente, ela perece naturalmente, que é esse sentido que se esgota naturalmente, e você permanece onde você sempre esteve, estará, porque a mente, Kunti, que ele se refere aqui, Yeshe, que é a consciência primordial, ela nunca nasceu, ela nunca vai morrer. Essa é a noção de imortalidade da prática. Quando eu faço a prática de Tara Branca, que é uma prática de imortalidade, eu vou entrar em contato com a experiência da mente que transcende a lógica ilusória de nascer, de morrer, essa mente ela é desde sempre, e ela é lucidez desde sempre. Buda, Sangye, é o estado purificado, sã e desabrochado da mente. É simplesmente esse estado imortal, atemporal. A mente desperta, ela está além da lógica de temporalidade de passado, presente, passado, futuro e presente. Veja, se eu estou no estado natural da mente, qualquer pensamento que seja relacionado à noção de passado, ele é agora, porque quando ele estava acontecendo, ele era, entre aspas, presente. E se eu me remeto a algo que já foi, a remissão de algo que já foi se dá agora. E aquilo que vai ser é um pensamento que acontece agora. Porque quando for, vai ser agora, concorda? O jogo do Brasil com a Suíça vai ser na sexta. Então, isso é um pensamento que acontece agora, e quando estiver rolando o jogo do Brasil, vai ser, continuar sendo, sempre é. E não é presente também porque aquilo que se manifesta na mente, que parece ser aqui agora, também não tem um referencial de tempo para dizer, então isso é presente, outra coisa é passado e futuro. Perece a noção de tempo. O estado natural da mente é atemporal. Porque o presente pressupõe algum referencial de passado e futuro, e simplesmente o que é a condição natural da mente se manifestando. Mas qual o sentido de falar de tempo quando eu estou no estado natural da mente? Mas, gente, eu não estou aqui em transe, não. Para um pouquinho, relaxa, gente, relaxa. Cadê o tempo? Esse tempo é um conceito. Cadê? Me mostra aí o tempo. Cadê o tempo? Mas a minha experiência de realidade ela é transitória, porque eu vou morrer. Então, o que a gente quer alcançar é um estado de consciência que depende se eu estou vivo, ou se eu estou morto, ou se eu sou uma formiga e daí por diante. É só lucidez. A lucidez tem tempo? Qual o sentido de se falar? Isso é contigo. Permanecer nesse estado natural da mente, que é naturalmente, eu não tenho que forçar barra nenhuma. Ó. A imagem do Sidney lá, não tem que. Estou escutando som, está rolando agora, já está rolando. Já está rolando o estado de Buda, gente, mas entendeu?
É isso. Se você relaxar cara, tá na cara do gol, mas a gente, estado de Buda, eu não tenho sinais e as marcas, aí eu começo a criar. Larga e fica. É isso que a gente está. A gente vai criando essa condição para, de repente, rasteira e tá, e agora? Então, você caiu desacordado se você não tem pensamento? Eu sei que eu estou sentado. Tá acontecendo agora. Mas eu estou achando que tem alguma coisa lá na esquina que é diferente. Eu falei, Buda. Não tem. A questão é como eu faço para me familiarizar com isso, cultivar isso, e isso se tornar um modo de ser, não uma experiência. Experiência transitória. Eu posso fazer algum sentido, mas, cara, de alguma forma faz sentido o que o Lama está falando, mas ao mesmo tempo, 2 segundos depois, eu fico, mas o que eu vou almoçar hoje, não sei o que, tá doendo. Eu caio de novo nas experiências sensoriais que parecem ser mais tangíveis, porque são muito próximas à minha experiência de realidade. Isso que parece que é o verdadeiro, né? O verdadeiro é eu sentado na cadeira, o verdadeiro é dinheiro no bolso, o verdadeiro é a comida que eu compro, porque isso eu sinto de uma forma mais intensa. Isso que o Lama está falando, tipo, eu acho que não é uma viagem, mas não... Então, esse é o meu condicionamento, essa experiência de realidade condicionada, o ciclo de renascimentos é insatisfatório, essa experiência condicionada, né, que é é porque eu condiciono essa experiência de realidade a partir daquilo que parece ser mais próximo, intangível, e parece ser mais verdadeiro, e daí o resto parece ser uma viagem. Tudo por quê? Porque a gente está condicionado a essa experiência de dualidade e questiona isso, assim, tipo, muito legal, mas assim, se eu não trabalhar, como é que eu vou sobreviver? E isso se sobrepõe à minha experiência de realidade. E aí eu deixo escapar isso que é muito sutil, que é muito óbvio, mas eu faço, então, eu deixo lá pro dia que eu sentar na almofada, aí eu vou lembrar o que o Lama falou, aí eu vou tal do Buda, não sei o que e tal. Então deixo para outra vida, porque nessa agora preciso correr, corre, é o dia a dia e tal, e eu nasço, envelheço, adoeço e morro. Aí eu nasço de novo, aí eu quero o peito da minha mãe, eu quero prosperar, não sei o quê, aí eu vou adoecer, e isso aqui. Então, a ideia nessa prática, Gabriela, é permanecer nesse estado natural da mente. Largar a observação e permanecer no estado natural. E quando isso acontece, e você olha para a realidade, não há espaço, não há gap possível que ofusque a experiência de sofrimento dos outros seres, porque você está olhando a realidade e percebendo assim, as pessoas passam a vida inteira acreditando naquilo que não é e ficam sofrendo, e isso está escancarado nos seus olhos, e um Buda, ele não é indiferente, porque a lucidez dele percebe esse sofrimento e ele só vai se mover não numa lógica de autopreservação, de sobrevivência, mas assim, tipo, como assim vocês não estão vendo? E ele vai se mover numa postura compassiva. Há uma dinâmica, porque essa mente não virou assim, congela a estátua, virou Buda, não percebe. Não, ele continua enxergando a realidade, falando, e ele vai se mover por compaixão. Essa é a bodhicitta última. Esse estado compassivo natural da mente, que é sinônimo de aspecto e qualidade da mente, como ensina o Bocara Rinpoche, que quando a gente faz a prática de Chirenzi, ganha a expressão manifesta de uma divindade de 4 braços. Se tiver que olhar para a compaixão, ela tem a forma de Chirenzi. Só que Chirenzi não está lá e eu estou aqui. Não, porque a natureza da minha mente, essa condição dinâmica da mente, é compaixão. Compaixão pode ter uma forma de Chirenzi, mas compaixão é o estado natural da mente. É isso que eu vou cultivar. Por isso que a gente fala que essa é a bodhicitta última. Tá bom? Tá ótimo, Então, obrigada. Imagina. Então, vamos lá, gente. O texto continua dizendo
entre duas sessões, perceba como um jogo mágico. Qual que é a ideia aqui? E o comentário que o dia... aliás, antes disso, quando eu volto, faz uma anotaçãozinha aí no texto de vocês, quando eu volto desse estado natural, que a gente vai praticar amanhã, eu permaneci um tempo no estado natural, quando eu volto fazendo de novo a oração de 7 ramos. Então, a gente volta lá para aquela página, põe uma orelhinha aqui, assim, ó, no texto de vocês, porque é uma página que você vai e volta, entendeu? Então, a gente volta para a oração de 7 ramos e a gente recita de novo. Ao nobre Tirenzi, a todos os Budas e Bodhisattvas que residem nas 10 direções e nos 3 tempos, com completa sinceridade, rendo homenagem. Apresento oferendas materiais, imaginárias de flores, incensos, luz. Gente, eu estou lendo rápido aqui, mas quando você estiver fazendo, não precisa ler tão rápido. Você pode imaginar que você está diante de todos os Budas, fazendo oferendas materiais, imaginárias de flores, incensos, luzes, perfumes, manjares, música, e roga a nobre Assembleia que as aceite. Faz a confissão desde tempo sem princípio até agora, cometi os 10 atos não virtuosos, 5 atos hediondos de consequência imediata, confesso todos os atos cometidos com minha mente dominada pelas emoções perturbadoras, regozijo-me com o mérito acumulado nos 3 tempos, Shravakas, Pratyeka Budas, Bodhisattvas, seres comuns, etc. Peço-vos que gireis a roda do Dharma, dos veículos comuns, Hinayana e Mahayana, de acordo com a motivação e as faculdades de compreensão dos seres. Enquanto Sansara não se esvaziar, suplico-vos que não vos retireis para o Nirvana, e por compaixão rogo-vos que olheis para todos os seres submergidos no oceano do sofrimento, todos os méritos que acumulei, sendo causa do despertar, possa a glória de um guia dos seres ser obtida sem demora. Peço desculpa para todos os Budas e Bodhisattvas por fazer essa leitura tão acelerada, mas não façam em casa isso que eu estou fazendo, tá, gente? Sim, lê com calma a oração dos 7 ramos, reflete sobre o que você está lendo, entendeu? Não faz uma recitação mecânica. Essa oração ela serve para acumulação de mérito, remoção de obstáculos e daí por diante. Então, a gente voltou, fez a oração de 7 ramos, aí a gente retoma. Entre duas sessões, perceba como um jogo mágico. Qual que é essa ideia aqui? A ideia é você não se desvincular dessa natureza da mente que percebe a realidade tal como ela é. Isso é difícil de fazer. Isso requer o cultivo dessa prática e daí por diante. Mas é invariavelmente você estar diante da realidade e se lembrar essa realidade ela é como uma ilusão, né? A postura que o Django Couto coloca aqui seja como um mágico, entendeu? Que percebe a realidade e sabe que aquilo é uma ilusão. Não é que eu vou me jogar pela janela porque eu estou dizendo é uma ilusão, não vai doer, e daí por diante, mas assim, saiba que existe uma experiência falseada da realidade naquilo que a gente rotula como sendo realidade. E vá se familiarizando com essa ideia, a partir de um estado de lucidez da mente. Percebe as pessoas andando na rua. Eu me lembro de um relato que o Justino fez para mim, um dia que ele me deixou um áudio, e daí por diante. É um pouco isso. Vai olhando as pessoas caminhando e vai vendo um pouco qual que é a natureza dessa experiência. Vai um pouco dissolvendo essa forma de se relacionar com a realidade tão concreta e daí por diante. Ainda que isso no início possa parecer ser meio artificial e daí por diante. Mas quanto mais a tua experiência na Bodhicitta última vai se consolidando, mais isso vai se tornando uma realidade meio ilusória. E as emoções que se manifestam. Assim. O Fernando estava dizendo uma experiência que ele teve com o Lama Trilê. Acho que o Lama Trilê não vai ver a gravação desse retiro, então a gente pode falar. Eu assumo até as consequências diante dos Budas de fazer graça aqui com o Lama Trilê. Mas assim, o Lama Trilê, numa determinada experiência, alguma coisa saiu errada, ele foi lá e já soltou uma reação àquele tipo de situação. E ato contínuo ele já deu risada. Foi assim. Entendeu? Tipo, não ficou nada, ele já sacou que o cara fez uma coisa errada, já veio uma emoção, já subiu, ele enxergou a emoção, ela veio. Veja, assim, eu vejo no ensinamento do pessoal do Tergar, a ideia não é que assim, eu não posso sentir nada.
Não é? É que, assim, no momento que eu sinto, eu reconheço a natureza do que eu sinto. Então, tipo, pá, eu já soltei um palavrão e já dei risada, porque, tipo, eu já saquei que é... Não vou ficar segurando isso a gente vai reagir. São hábitos e tendências cultivados desde tempo sem princípio. O cara me fechou no trânsito, quando eu vi, já saiu a indignação. Então, mas... Hã? Só faltou a risada. Você tá na boca do gol, Silvio. Só falta você dar risada no Essa simplicidade não achei que fosse. É assim, olha e fala assim, tipo, mas... Veja, mas se você olha assim, mas esse outro, tipo, eu mesmo... Tipo, e vai se familiarizando assim. Gente, assim, é simples, a gente leva muito a sério, isso tudo aqui. Relaxa. Então vira um bocó, a gente vai sentir, eu vou me engajar, eu estou diante de algo que me causa indignação, Cano, não estou falando para você abandonar o seu engajamento no Ministério Público, não, é por aí mesmo, mas não leva tão a sério assim, entendeu? É nessa leveza que a gente dá espaço para a lucidez aparecer. Se eu tiver completamente fagocitado pela emoção, por mais virtuosa que ela possa parecer, ela ainda assim é uma emoção. Larga num determinado momento e percebe assim, tipo, e o que fica? Quando eu largo, o que tem? Eu não preciso buscar lá fora, tem a lucidez da mente. Ela vai me dar a resposta de como reagir naquele tipo de situação. Não leva para casa, não empacota, não fica ruminando, daí por diante. Larga, entendeu? Larga. Em um determinado momento você não vai nem xingar mais. Você vai olhar e... É por aí, entendeu? Licença aqui, parênteses feito, essa piada com o Lama Trilê, mas gente, assim, então, vamos lá, né? Abril, vamos continuar um pouco. Eu me lembro, assim, de quando estava próximo ao Lama Trilê e tal, sabe aqueles ensinamentos que você fala assim, tipo, essa ficha só vai cair depois e tal. Eu me lembro de estar no KPG, às vezes, nos embates, assim, e eu completamente indignado, assim, tipo, não, você não pode falar desse isso, tá assim, eu brigando com o ateliê, e ele rachando de rir da minha cara, eu falei assim, como ele desrespeita, cara, assim, como ele desrespeitou, olha a zoada que ele tá me dando, e tá... Quem é que tá sentindo isso tudo? Esse ego que é ilusório. E ele estava vendo tudo aquele tipo de situação. E eu, assim, eu precisava ficar bravo. Eu passava 2 dias ruminando. Eu falei, mas não é possível. Assim, se eu acredito que ele está querendo me ensinar, não é possível que ele está fazendo isso por mal e tal, não sei o quê. Mas eu falava, tá, então eu vou dar um desconto para o Lama Trilê. Mas eu não entendi isso, não. E eu não, cara, eu tô ainda... Hoje, quando eu olho, eu estou assim... Cara, assim, entendeu? Por que eu levava tão assim? E ele estava, sabe, um ensinamento de alguém que está assim, tipo, tá olhando para a situação e fala assim, você não está vendo? Você não está vendo? Você não está enxergando? Mas ele não vai falar isso para mim, ele ria. Ele ria. E assim, você pode até questionar, mas será que ele, tipo, fica com essas dúvidas e tal. Mas depois você tem um pouco de experiência e fala assim, tipo, assim, por que assim? Eu posso me posicionar, eu posso colocar meu ponto de vista, eu poderia dizer, tá errado, eu não concordo, Lama. Você pode questionar, mas qual é a emoção que está vindo junto com isso? É só a lucidez que está vindo? Ou está vindo uma emoção egocêntrica, meu, tipo, tá tirando com a minha cara, não sei o quê? Isso tudo, ó, vai surgir, mas isso tudo é atividade mental que te deixa confuso. Se você estiver só na lucidez e percebendo alguma coisa que o outro não está percebendo, você vai se posicionar, mas desinveste de todo o conteúdo emocional, como diria o Lama Trilê, dédramatiser. Desdramatiza, assim. Então, você acha que é isso? Coloca isso aí. Mas é a minha opinião. Tudo isso que vem junto
deixa embora, assim, larga, entendeu? Larga. São formas diferentes de ensinar. Às vezes você vai entender, às vezes você nunca vai entender, em algum momento você vai entender e tal. Assim como por exemplo, a gente vai ver aqui no texto, invariavelmente eu vou olhar o meu inimigo como sendo meu mestre. O cara que me tirou do sério, eu vou agradecer. Muito obrigado, você é meu mestre. Eu ofereço carta, torna para o meu inimigo. Porque ele me dá uma enorme oportunidade de eu enxergar. Olha como eu estou preso a essa experiência ilusória da realidade. Você fala, mas isso é meio hipócrita e tal. Mas se andar tudo redondinho do jeito que você quer, o ar-condicionado funcionar, a comidinha estiver quentinha e tal, você tem um excelente causa de renascimento no mundo dos deuses. Mas você ainda está no samsara. Uma hora esse mérito vai decair, daí por diante, e a coisa vai sair meio errada. Vamos lembrar dos suíços, Fernando? Estamos lá no reino dos deuses, na Suíça, tudo bonitinho e tal, não sei o quê. Sabe aquele desenho animado que tem o cara que está na fazenda, tudo o chazinho na hora certa, aí o vizinho faz um barulho, o cara vira um monstro. Alguma coisa saiu fora daquela realidade divina e tal, não sei o quê. Qual é o estofo que essa pessoa tem de lidar com a experiência de frustração? Porque aquilo ainda é ilusório. Essa felicidade vem numa situação divina por meio de experiências externas, exteriores. Tá tudo bonito, o leite é maravilhoso, a cachoeira é maravilhosa, mas isso está fora da minha governabilidade. São causas e condições reunidas que em algum momento pode desaparecer. Pode aparecer um brasileiro no meu caminho que não conhece a estrada, parar na frente do semáforo e eu que estou contemplando aquela natureza, me deparo com uma frustração. O que eu faço? Buzino no carro do Fernando que está atrapalhando o trânsito. Opa! Experiências, hábito e tendência que ficou registrado. Cara, essa contabilidade do karma, ela é infalível. Fica registrado no meu contínuo mental uma experiência que é muito pouco virtuosa. E aquilo vai produzir um resultado. Pode não ser nessa vida e tal, mas quando essas causas e condições estiverem presentes para um amadurecimento kármico, esse registro no meu contínuo mental vai amadurecer. E eu vou sofrer as consequências daquela experiência, mesmo que seja numa condição divina que não foi tão virtuosa assim. Ou seja, é uma experiência de realidade, de felicidade, que está aquém da minha governabilidade, porque ela pressupõe externalidades que estão fora do meu domínio. A verdadeira autonomia, o estado de... Olha, gente, a gente pode ser o mais libertário, imaginar que a revolução, que o cara que pensa... Não existe uma postura mais revolucionária, subversiva do que a postura preconizada pelo Buda, que é uma postura que vai ensinar a profunda liberdade de todas essas experiências. Então, quando eu estou diante de uma situação onde, independentemente dos fatores externos, eu estou num estado de homeostase, de equilíbrio, de paz interior e daí por diante, eu alcancei esse estado de plena liberdade, de plena autonomia. Não dependendo do chazinho que chegou quente, de alguém me fazer um elogio e daí por diante, porque tem um eu aí. Tem um euzinho bonitinho, penteadinho e tal, que eu estou cultivando lá dentro. Isso é causa de renascimento, isso é causa de sofrimento. Quanto mais eu protejo esse ego, mais eu estou preso no samsara. E toda experiência que faz eu alimentar essa perspectiva egocêntrica, na prática de Lojong, ela é um demônio, ela é um obstáculo. Toda perspectiva é transcender a apreensão egocêntrica. Isso é o que a gente vai ver como percurso do exercício da bodhicitta relativa. Então, como eu não consigo, de cara, enxergar o estado de Buda nessa prática simples que a gente falou, eu vou adotar uma postura diante da vida baseada ainda numa lógica de dualidade, de que existe um eu e um outro, e como eu faço para ir dissolvendo na experiência da realidade essa apreensão egocêntrica, essa ideia de ficar protegendo esse eu bonitinho, certinho, e daí por diante. A ideia é dar no meio desse ego. Vocês vão ver na prática de Lojong que você vai ser questionado a experiências como agradeça o seu inimigo. Porque ele que te dá a possibilidade de você olhar o ego gritando lá dentro do seu coração, dizendo, como é que ele fez isso comigo? Ele me ofendeu. Me ofendeu. Quem é esse eu aí? Que eu é esse que está ofendido?
É esse o eu. Essa experiência ilusória de sujeito, de eu, que a gente falou na constituição do sujeito, que me prende nessa experiência ilusória do samsara. Eu preciso dar no meio desse eu. E é para valer. É para valer. Então, a gente vai ver aqui várias técnicas ao longo do retiro de ver como eu aplico isso na prática. Tá? No primeiro momento, ainda fechando a bodhicitta última, eu vou olhar para essa experiência tentando exercitar isso que a gente estava falando agora, de olhar para a realidade e falar, mas no fundo isso aqui é como uma ilusão. E tentando me familiarizar com essa bodhicitta última. Posso ir fazendo isso, então, ao longo do meu dia a dia, mas a gente vai começar a introduzir a bodhicitta relativa. Então, a apostila começa a dar as instruções, ainda no ponto 2 da prática, da bodhicitta relativa. O que a gente vai fazer nesse primeiro momento? Então, assim, eu vou ler, né, entre 2 sessões, perceba como um jogo mágico. Você simplesmente vai ler isso quando você estiver fazendo a prática formal, parar um pouquinho, olha ao seu redor, vai se familiarizando com a ideia de que essa é uma experiência ilusória, e aí segue com a leitura. A gente vai fazer isso juntos. Desenvolver paralelamente a tomada para si e a doação. Utilize a respiração como suporte. Aqui começa a prática clássica de Tonglen, de quando a gente faz a prática de Lojong, e que a gente remete muito à prática de Lojong e à prática de Tonglen. É aqui que a gente vai parar e fazer a prática de tomar e dar. Então, nesse momento, primeiro a gente precisa cultivar como passo inicial amor, bondade, apreço, respeito e daí por diante. Se em algum momento, Renata, Rian, vocês fizerem o CBCT, vocês vão ver que esse seria mais ou menos o módulo 4 e 5 do CBCT. Eu estava dizendo para vocês, vocês estão tendo aqui o texto raiz, a partir do qual todos esses protocolos de treinamento em compaixão secularizados, eles bebem nessa fonte aqui. Então, você não vai ter essa coisa de natureza da mente, do Buda, você vai ter no módulo 1, no módulo 2, treinamento de chinês para acalmar a mente, daí por diante, se familiarizar com a mente, aí você vai entrar em autocompaixão, humanidade comum, apreço, respeito para empatia e compaixão. Então, é a maneira empacotada de praticar o treinamento da mente em compaixão secularizado, desinvestido de um conteúdo religioso. A gente vai ficar muito mais nessa perspectiva, porque a bodhicitta última pressupõe, ela tem pressupostos que nem todo mundo está convencido. Estado de Buda, um estado livre de sofrimento, daí por diante. Não, a gente quer cultivar uma postura compassiva, então é muito mais bodhicitta relativa, ainda que assim, os entendedores entenderão. Quem estiver fazendo o CBCT e tiver uma prática de compaixão, vai ficar tipo, não sei o que ele está falando aqui e tal, mas costumam ficar na miúda e tal. Mas a gente está tipo, tentando fazer um proselitismo, convencer. Nada disso, assim, nada disso. A ideia é fazer um treinamento da mente mesmo em compaixão e estabelecer as condições para que isso possa se dar. Então, é estabilizar a mente para depois cultivar, fazer um treinamento cognitivo, usar o discurso mental para cultivar uma habilidade. Veja, gente, Gom, em tibetano, a palavra em tibetano para meditação é Gom, Gomwa. Gom tem 2 traduções. Gom significa familiarizar-se. Familiarizar-se com o quê? Com a mente, com a natureza da mente. Então, a prática de meditação é uma prática de familiarização com a natureza da mente. Digamos, é uma prática de sabedoria. E uma outra tradução para Gom é cultivo de uma determinada habilidade. O que a gente vai fazer num treinamento da mente como esse? Eu vou cultivar essa qualidade inata da mente que é compassiva, que eu falei para vocês, esse aspecto qualidade da mente, que é essa dinâmica da mente, eu vou cultivar aquilo que me faz morrer no seu estado puro. Eu vou purificar essa experiência dinâmica de realidade que é marcada pelo desejo e tirando o aspecto de dualidade da hipnose e vou revelando que essa dinâmica da mente ela é simplesmente uma disposição de alcançar felicidade e cessar sofrimento. Mas como
não tem mais o meu na bodhicitta absoluta, eu só vou perceber a realidade de sofrimento do outro. Então, a minha disposição, o meu engajamento diante da realidade é voltado à sensação de sofrimento de forma absolutamente equânime. Não só dos meus amigos e não dos meus inimigos, daí por diante. Porque o sofrimento se manifesta... A experiência, a percepção daquele que está no estado natural da mente é de que os outros estão confusos e sofrendo e eu vou me mover nessa direção. Então, a minha dinâmica é marcada pelo aspecto puro dinâmico da mente, que é compassivo. Né? O treinamento que a gente vai fazer, como eu posso, no primeiro momento, não alcançar esse estado último da natureza da mente, é ir no meu dia a dia adotando uma postura, digamos que alinhada com a perspectiva compassiva. Entende? Assim, quanto mais... Como na prática de visualização de Chirenzi, o que eu faço? Eu tô recitando eu tô fazendo uma recitação, eu visualizo o Chirenzi lá na frente. Num determinado momento, o que eu faço? Luz irradia de Chirenzi, para estar no alto da minha cabeça, todos os seres se transformam em Chirenzi. O que eu faço? Eu me desidentifico com esse eu grosseiro, e eu passo a me identificar com a minha própria natureza, que é a Chirenzi. E eu vou me visualizar como Chirenzi. Corpo é Chirenzi. Palavra é Chirenzi. Eu recito o mantra de Chirenzi. A mente é Chirenzi. Eu percebo todos os seres com a visão pura, como sendo todos os seres Chirenzi. Então, é um meio hábil de eu me desidentificar com o eu grosseiro, me identificar com a minha natureza pura, que é Chirenzi. Eu uso a visualização como recurso. E, num determinado momento, eu dissolvo a visualização e eu permaneço aonde? No estado natural da mente de lucidez. Esse é um meio hábil para você fazer isso. Então, eu posso fazer isso com o meio hábil da visualização, ou eu posso adotar uma conduta na vida compassiva que vá simplesmente me aproximando da minha própria natureza. Quanto mais eu cultivo, ou eu cultivo esse estado natural da mente, que é compassivo, mais eu vou revelando aquilo que já é. Não existe a necessidade de trazer compaixão de fora. Essa é uma qualidade intrínseca da nossa natureza. Se você pegar, por exemplo, o Francis de Waal, que é um primatologista que estuda os bonobos, ele vai estudar, ele vai demonstrar cientificamente por pesquisa. Esse cara é uma das 100 pessoas mais importantes da humanidade pela Times Magazine, se não me engano. Ele vai estudar, ele vai identificar o seguinte: a espécie dos primatas, ela só é viável enquanto espécie porque ela adotou, ao longo de milhares, milhões de anos, um comportamento de altruísmo, solidariedade, que tornou uma espécie viável enquanto espécie. Se essa espécie de primatas não tivesse esse tipo de comportamento natural, provavelmente Homo sapiens, os bonobos, já teriam desaparecido enquanto espécie. Portanto, esse comportamento solidário com a outra espécie fez com que essa espécie ela prevalecesse, ela tivesse ainda presente na Terra até hoje. Isso dá conta, eles vão investigar, de uma atitude que passa a ter um comportamento que passa a influenciar a própria bioquímica e a gênese dessa espécie. E o que eles apontam hoje é que há um componente, um componente genético compassivo na espécie, que está presente, inclusive, como um meio de sobrevivência e viabilidade da espécie. Se isso é verdade, assim, o CBCT e a prática, ela parte de um pressuposto de que não é uma pessoa que nasce com maior, uma pessoa que nasce compassiva e outra que nasce sem compaixão no coração. O pressuposto é que o estado de compaixão ele pode estar mais ou menos latente, mas ele está presente. E a ideia é cultivar essa qualidade intrínseca à sua mente por meio de um treinamento cognitivo, que é o que a gente faz aqui. É ir adotando uma postura compassiva para que cada vez mais eu vá simplesmente me aproximando da minha própria natureza, que é compassiva. E, a partir daí, deixá-la revelar no seu potencial útil. Buda, sangue purificado e desabrochado. É uma atitude de lucidez, sabedoria e de compaixão. Esses são os aspectos da mente, vacuidade e claridade, permeados por uma lucidez intrínseca. Conhecimento sem obstrução. Essa é a natureza da mente. É isso com que eu quero me familiarizar. Praticando ou sabedoria, por meio da bodhicitta última, ou praticando a compaixão por meio do treinamento da mente cognitivo, que é o que a gente vai começar a olhar agora. Tá bom? Primeiro passo, então, eu estava dizendo como nesses protocolos secularizados, é desenvolver a condição por meio da qual a compaixão naturalmente desabrocha. Olha como
a gente estava conversando, né? A gente, assim, o desafio do budismo, que é, enquanto um saber constituído, se colocar diante de uma sociedade que estabelece, define como saber válido só aquele que é capaz de corresponder a critérios científico-empíricos. Então, essa experiência de realidade do estado de Buda, ela é questionada no pensamento ocidental, porque eu falo, bom, mas essa é uma experiência subjetiva. Como é que eu faço para reproduzir essa experiência a partir dos critérios científicos e empíricos e atestar que isso de fato acontece? Esse é um desafio do budismo. Mas veja como tem um argumento, por exemplo, no que diz respeito à compaixão, que ele é praticamente científico. Se você, Fernando, encontrar o Léo numa situação de sofrimento, o Léo está sofrendo, está com um problema no estômago, eu preciso te ensinar a ser compassivo, eu preciso de alguma forma dizer para você que você deve sentir do fundo do seu coração uma aspiração de cessar o sofrimento do Léo. Alguém precisa dizer isso para você. Como sentir? Compaixão é o quê? É a profunda aspiração e um certo engajamento voltado à cessação do sofrimento de um outro ser. Isso é compaixão na perspectiva budista. Renato, eu preciso te ensinar a ser compassiva quando você está diante de uma pessoa com quem você tem um vínculo e tal. Eu tenho que ensinar a sentir a vontade de cessar o sofrimento do outro. Isso é espontâneo. Ninguém tem que ensinar ninguém a ter compaixão. O que a gente precisa é dotar a pessoa das condições por meio das quais o meu coração desabroche na sua natureza fundamental, que é compassivo. Ou seja, eu preciso criar as condições para que isso que está em latência no seu coração se revele no seu potencial. Qual é a condição que faz com que você desabroche algo que é intrínseco à sua natureza, que é do fundo do seu coração, você questionar, cara, o que eu posso fazer para evitar o sofrimento do Léo? Não tenho que dizer para você, Renata, você precisa sentir vontade de cessar o sofrimento do Léo. Concorda que isso está no teu coração? Alguém questiona isso? É natural. Natural. Está no seu coração. Em estado de latência. O que faz com que isso apareça de forma absolutamente espontânea? Qual o pressuposto que tem que ser dado para que o seu coração se manifeste na experiência compassiva? O apreço, o respeito, o carinho que você tem pelo Léo. O Léo é o teu filho. Você deu a luz a ele, você foi construindo uma relação de carinho, de apreço, de respeito e daí por diante. Essa é a condição fundamental que faz com que, uma vez presente, diante da situação de sofrimento do Léo, a Renata simplesmente vai dizer, o que eu faço, Léo? Porque existe esse pressuposto anterior, você tem carinho pelo Léo, você tem respeito, apreço pelo Léo. Como eu faço, então, para expandir esse tipo de sentimento por todos os seres? Porque o Léo é teu filho. Mas e o cara que está na rua? E o cara que votou no candidato que você não votou? E o jogador da Sérvia que chutou a canela do Neymar? E tal? Como é que eu falo? Não tenho esse carinho por ele. Ele está sofrendo, mas não sinto como eu sinto se for... Como eu faço para transformar o meu olhar para todos os seres sencientes, para fazer com que esse potencial compassivo do meu coração possa desabrochar naturalmente, entende? Eu não precisei ensinar compaixão para a Renata. O que nós estamos discutindo aqui é quais são as causas e condições que fazem com que o coração da Renata espontaneamente se abra na sua forma compassiva. Porque se ela encarar o Léo em sofrimento, a compaixão está aqui, está só esperando um gatilho para desabrochar. Mas tem esse pressuposto inicial. Como eu faço para desenvolver humanidade comum e respeito, apreço e daí por diante? Num protocolo secularizado como sobre esse texto, você vai trabalhar sobre o aspecto de humanidade comum, sobre o conceito de que todos os seres, ao final e ao cabo, buscam felicidade e evitam sofrimento, cada um da sua forma. Então, o cara pode achar que felicidade é tomar cerveja no domingo, comendo uma carninha e tal, eu posso achar isso um absurdo. Tá tudo certo, cada um vai achar a sua maneira de viver felicidade, de buscar felicidade. Eu posso até colocar um critério moral, tipo, mas a felicidade pressupõe um respeito ao outro.
Mas a pessoa pode estar completamente equivocada no conceito dela de felicidade, achar que felicidade é assistir Pegadinha do Faustão e dar risada quando o cara tropeça na escada. Eu posso achar isso muito... Mas ele acha que felicidade é aquilo para ele. Se ele vai experimentar consequências positivas ou negativas, ninguém nega que, no fundo, o cara que está dando risada da pegadinha, ou eu, quando estou brincando com meu filho, no fundo, estou querendo apaziguar meu coração com alguma coisa que me traga algum nível de satisfação, de prazer, de tranquilidade. E no final, eu quero chegar em casa, estar com uma cama bem feita, ter jantado, ver a minha família com saúde, poder estar... É isso que todos os seres buscam. A formiguinha está querendo um cogumelozinho para ela poder comer, ficar tranquila, está querendo que não apareça um tamanduá aqui, está todo mundo na mesma. Buscando felicidade e tranquilidade e evitando sofrimento. Eu preciso desenvolver esse olhar em relação a todos os seres. Votou no Bolsonaro, votou no Lula, tá, mas ser senciente como eu. Eu posso discordar, eu posso concordar, mas no momento em que eu perco a capacidade de enxergar um outro ser senciente ali e uso simplesmente aquela maneira de enxergar a realidade, aquilo que é justo e injusto, como uma forma de definir aquela pessoa, como, por exemplo, o Dalai Lama, quando dizia, eu quando olho um chinês, eu não tenho raiva do chinês em si, tem uma ideologia, uma forma de enxergar a realidade que faz com que ele imagine que é preciso matar 1 milhão de tibetanos para impor um regime político. É a maneira equivocada de perceber a realidade que faz com que ele mate uma outra pessoa. O inimigo, na verdade, é essa ignorância, não aquela pessoa em si que perpetra aquele ato. Quando eu consigo dissociar a ação do autor e daí por diante, reconheço o aspecto de ignorância a partir de um ponto de vista meu e daí por diante, eu passo a resgatar a perspectiva de humanidade comum que existe entre mim e aquela pessoa que pensa diferente. E se eu começo a me relacionar com as pessoas a partir desse conceito, eu me asseguro que por todos os seres, minimamente, eu vou ter uma postura de respeito. Do contrário, eu vou justificar a tortura, a violência e daí por diante. Então, o primeiro exercício é eu resgatar esse aspecto de humanidade comum. Por que eu estou trazendo esses conceitos que são da perspectiva secularizada? Porque a maneira como, classicamente, o texto do budismo tibetano apresenta a possibilidade de eu desenvolver essas condições a partir das quais o meu coração compassivo se desabrocha, pode parecer meio artificial para cada um de vocês. Por quê? Porque o texto clássico vai dizer o seguinte, considere todos os seres como tendo sido suas mães em vidas passadas. Isso, na perspectiva do budismo clássico, pode parecer ser muito legal, mas você pode olhar e falar assim, mas isso é meio artificial, eu não consigo ver a formiga como tendo sido a minha mãe na vida passada. Não vai rolar. É muito... Não vai funcionar. Então, você pode, quando você estiver fazendo a prática de Lojong, olhar para todos os seres como tendo sido suas mães, desde tempo sem princípio, e começar a cultivar esse tipo de postura e olhar, cara, o Rian pisou na bola comigo, mas o Rian foi minha mãe na vida passada. E eu amo muito a minha mãe. Ele só está numa forma diferente nessa vida. Mas o Rian foi minha mãe na vida passada. E, portanto, eu tenho que ter carinho, apreço, e tenho que aspirar que ele não sofra e que ele tenha felicidade daí por diante. Essa é a maneira clássica de cultivar amor-bondade na perspectiva de um texto do budismo tibetano. Mas, como eu estou dizendo para vocês, isso pode parecer artificial. Então, num protocolo secularizado como esse, eles vão resgatar esse aspecto meio que científico da aspiração instintiva do ser senciente de não sofrer e de viver numa condição de homeostase, de equilíbrio. E quando eu resgato essa perspectiva, eu vou olhar e falar, por que eu vou matar essa formiga? Só porque ela é uma formiga? Mas é um ser sentiente que não quer sofrer como eu e está encontrando lá um alfacezinho, um cogumelo para comer. Por que eu vou matar essa formiga? No fundo, na essência, ela busca a mesma coisa que eu. Eu não preciso dizer, se você não quiser, essa formiga foi minha mãe na vida passada. Entende o que eu estou querendo dizer? Eu vou olhar e falar, mas essa formiga, pô, no fundo, ela quer a mesma coisa que eu. Eu vou olhar o tucano, que é maravilhoso, e falar assim, tucano quer a mesma coisa que eu. Por que eu peguei o tucano? Porque o tucano é uma ave linda, mas o tucano se alimenta de filhotes.
E eu poderia olhar e falar assim, pô, ele é lindo, ele é bonitão, mas ele comete infanticídio, ele come... Se você olhar um tucano voando, invariavelmente tá o tucano voando, um monte de passarinho em volta, indo para cima dele, para falar, meu, você comeu meu filhinho. Mas ele é um tucano, e do jeito dele lá, ele está buscando se alimentar e ele não quer sofrer, não quer... Então, assim, eu vou olhar o tucano sobre a perspectiva de que ele come filhotes e dá um pau no tucano, ou eu vou olhar o tucano sob a perspectiva de que é um animal que está tentando se alimentar, vivendo numa lógica com um ethos completamente dissociado da nossa lógica de moralidade. O ethos do tucano, não dá para eu aplicar a minha lógica de moralidade para o tucano. O Francis de Waal, ele escreve o livro, ele escreve The Bonobos and the Atheists. Ele vai dizer que existe um ethos nessas sociedades de primatas e tal, que impõe uma conduta de cuidado com outros sem a necessidade de um Deus. Não existe um bonobo Deus com manto branco dizendo amai-vos uns aos outros, que o bonobo é uma espécie muito amorosa e daí por diante. Veja, o bonobo, se você olhar de fora, ele tem uma conduta completamente amorosa e ele não tem um código ético moral baseado no cristianismo, no budismo e daí por diante. Isso é uma condição da sua própria existência, veja. É isso que a gente está querendo cultivar nessa prática. E para nós, nesse caso, para eu começar a olhar todos os seres, Renato, não só o Léo, como sendo objeto da minha compaixão, eu preciso resgatar a formiga, o cara que votou no candidato que eu não gosto, o tucano e daí por diante, está todo mundo buscando a mesma coisa, cada um do seu jeito. Alguns eu não discordo, não concordo com o tucano. O exemplo aqui é ruim, porque eu trouxe o exemplo político aqui no meio, não tem nada a ver com o tucano, o PSDB, mas eu olho para o tucano, não concordo com o tucano que come passarinho pequeno, mas isso não faz com que eu olhe para ele a partir de um ethos meu, do tipo... Veja, eu lembro que eu estava no retiro, eu lembro que teve uma ninhada de gatinhos no centro de retiro, os gatinhos cresceram, o gatinho pai começou a abusar dos gatinhos filhotes. Fiquei completamente indignado. Filho, esse gatão tá pegando os gatinhos filhotes. São gatinhos, eles estão ali na confusão deles. Por isso que renasceram como animais, na perspectiva budista. Que é isso, a gente uma vez teve um questionamento assim, tipo, pô, mas eu acredito que de repente os animais têm um estado de avançado em relação aos humanos, porque eles têm uma postura de integração com a natureza muito mais sábia do que a nossa. Eu acho também, em alguns aspectos, você vê um animal integrado com a natureza e talvez desinvestido de uma perspectiva egocêntrica e agindo na natureza de uma maneira integrada. Até certo ponto, se você olhar sobre esse prisma, tudo bem, mas veja, é o gatinho abusando do filhote, é o pai ali abusando do filhinho, tal, tipo, mas como assim? Então, esse ethos produz causas de renascimento da condição animal. Isso dá uma discussão, gente, enorme. Mas, assim, é um modo de ser, é um modo de perceber a realidade que cria hábitos e tendências que provoca formas de renascimento, experiências de realidade dessa natureza. Desinvestida de uma lógica de moralidade. Então, assim, o gatinho não vai para o inferno porque abusou do filhote dele. Mas o gatinho nasce gatinho, entende o que eu quero dizer? Porque é um ethos que promove hábitos e tendências que produzem uma experiência de realidade dessa natureza. O gatinho percebe a realidade no corpo de um gato, por conta de hábitos e tendências dessa natureza. Desinvestido, portanto, de uma lógica de moralidade, entende? Mas de um fazer que produz... Veja, se eu cultivar ódio na perspectiva budista, eu vou renascer nos infernos. Se eu cultivar daquela... São hábitos, é uma lógica de causalidade. Léo, quando a gente vai refletir, né, naquela meditação de plenário, é uma lógica de causalidade produzindo experiências de realidade dessa ou daquela natureza. Portanto, para nós aqui, para eu desabrochar o meu coração, como eu faço para expandir o meu sentimento compassivo que vá além do meu filho? Eu preciso retomar essa perspectiva que enxerga uma aspiração comum entre todos os seres sencientes. Não sofrer e experimentar uma lógica de equilíbrio, de tranquilidade e daí por diante. Isso faz com que eu olhe para uma formiga andando no meu braço e fale, meu, é justo eu dar um tapa nessa formiga e matar essa formiga, ela está fazendo cosquinha no meu braço, sendo que ela deve estar desesperada procurando alimento no meu braço. Tipo, por que eu vou fazer isso? Tem
alguma coisa artificial nesse tipo de pensamento, gente? Eu estou simplesmente olhando um ser que está tentando sobreviver. Sobre essa perspectiva, se eu não quero que venha um gigante, digamos que a planeta Terra esteja dentro do nariz de um gigante. A gente olha para o céu, vê tudo escuro e tal, mas digamos que a gente está dentro do nariz de um gigante. Abstrai. Vocês já assistiram Man in Black, MIB? O MIB brinca com essas coisas. Imagina que a Terra seja um grão de areia dentro do nariz de um gigante. Você ia gostar que causou uma confusãozinha, o gigante viesse, enfiasse o dedo e amassasse o planeta Terra inteiro, que fez uma coceguinha no nariz do gigante? Por que eu vou esmagar uma formiga que está andando em cima do meu braço se ela quer a mesma coisa que eu? Na essência, ela quer a mesma coisa que eu. Ela está buscando ali o almoço dela e ela não quer sofrer. Não faz sentido. Então, eu resgato, no primeiro momento, esse aspecto que a tradução é ruim, mas de humanidade comum, de aspiração comum entre todos os seres sencientes. Faz com que eu olhe para o Tucano, para o cara que votou para o candidato que eu não votei, para o cara que chutou a canela do Neymar na Copa e para o meu filho da mesma forma. Sob essa perspectiva, sobre várias outras, somos muito diferentes. E posso deixar claro, somos diferentes, pensamos diferente daí por diante. Não estou discutindo isso. Por exemplo, sob essa perspectiva, porque eu estou num treinamento cognitivo, eu estou querendo cultivar uma habilidade no meu coração. Então, eu tenho que usar um meio hábil para isso. Sob essa perspectiva, está todo mundo no mesmo barco. Se chegar uma nave espacial com um ZT aí, metendo bala em cima da gente, está todo mundo no mesmo barco. Ninguém está querendo morrer, entendeu? Então, sob essa perspectiva, eu consigo olhar de forma equânime para todos os seres. E o passo seguinte é olhar a partir do aspecto de interdependência. Se eu tenho essa condição, se eu estou nesse momento recebendo ensinamento no centro budista, é porque o quê? O Lama Tartin abriu o centro para a gente estar aqui, trabalhadores trabalharam na construção desse prédio, os pais desses trabalhadores puseram esses trabalhadores vivos aqui, alguém vai fazer o almoço que a gente vai comer, então tem cozinheira agora fazendo o almoço que a gente vai comer. Não importa que essa cozinheira não saiba, os caras estão fazendo o retiro lá, deixa eu fazer o arrozinho com feijão e tal. Não importa a motivação da cozinheira que vai fazer o nosso almoço. O fato é que eu vou sustentar o retiro de tarde, amanhã e tal, porque vai ter uma cozinheira que eu nem conheço que vai fazer o meu almoço. Isso traz uma lógica de interdependência entre todos nós, por quem eu conheço ou não conheço, e que traz um sentimento de gratidão e apreço que, se eu tiver clareza da cozinheira que fizer o almoço para mim hoje, e amanhã ela estiver na rua porque ela tropeçou e se machucou, e eu souber, cara, foi essa mulher que fez o meu almoço ontem, eu vou chegar e falar, senhora, posso ajudar você? Veja como eu crio esse vínculo de respeito e apreço daí por diante. Eu faço aquilo que você sente pelo Léo, Renata. O que faz com que você veja o Léo numa situação de sofrimento e queira se engajar na sensação de sofrimento é o apreço, é o respeito, é o vínculo que você tem com o Léo. O que eu preciso fazer nessa prática é criar, por meio de um treinamento cognitivo, meios ou situações por meio das quais eu consigo olhar com equanimidade todos os seres e, além disso, perceber que se eu estou nesse mundo, nesse momento, é por uma série de causas, de condições absolutamente infinitas que fazem com que eu desenvolva naturalmente uma postura de apreço, de respeito, de gratidão por todos os seres. Mesmo aqueles que me incomodam, mesmo aqueles que dão a canelada no Neymar, mesmo pelo Tucano, mesmo pelo cara que votou no candidato, sim. Porque essas são várias experiências que eu tenho na vida para aos poucos ir me familiarizando com a natureza da mente. São oportunidades que eu tenho para olhar com um olhar compassivo as pessoas, a partir dos meus valores, e reconhecer ali tem um outro ser, de alguma forma ele me dá uma oportunidade de desenvolver compaixão, de minimamente enxergá-lo como um ser humano e de não aspirar que ele vá sofrer, não. Eu não preciso... Gente, as pessoas vão sentir as consequências dos seus atos por si mesmas. Eu não preciso desejar que o Tucano se dê mal porque ele comeu outro filhote. Karma não se transfere.
a experiência de realidade que eu vou conhecer está baseada em cima da minha postura e dos meus atos diante da realidade. Então, se a pessoa pensa diferente do que eu não preciso desejar o mal dela, não. Independente do meu desejo, ela vai experimentar as consequências dos seus próprios atos. O que eu tenho que fazer é olhar e falar, puxa, que essa pessoa não enfrente sofrimento e que ela possa encontrar felicidade. Né? Poxa, mas isso é hipócrita, isso é... Bora, gente. Esse é um outro ser senciente que busca não sofrer, que do jeito maluco dele acha que está gerando felicidade, mas ele busca a mesma coisa na essência como eu, e de alguma forma, se ele está aqui na minha experiência de realidade, daí por diante, ele torna essa experiência possível como ela é nesse momento. E quando eu começo a desenvolver essa postura de apreço, de respeito, de gratidão, naturalmente, de novo, quando eu vejo qualquer pessoa em sofrimento, minha disposição natural é dizer, puxa, o que eu posso fazer por essa pessoa? São essas as condições que eu vou cultivar para naturalmente eu desabrochar, porque dada a condição, volto a dizer, eu sei que a senhora que vai fazer o meu almoço hoje, de alguma forma eu passo a saber quem ela é, e eu vejo ela sofrendo amanhã, eu vou olhar para ela de uma forma diferente. Puxa, ela fez o meu almoço ontem. Ela está precisando de uma grana para voltar para casa. Tal. É diferente ser uma pessoa porque eu não cultivei ainda nenhum vínculo afetivo de respeito e apreço. O que eu vou fazer por meio de um treinamento cognitivo é cultivar isso, é exercitar isso deliberadamente. Eu vou pegar a consciência mental e vou ficar fazendo esse treinamento cognitivo. Vou cultivar, vou alimentar esse tipo de sentimento de apreço, de equanimidade, e de apreço, respeito por todos os seres sensíveis, porque dado isso, naturalmente meu coração, como no caso do que a gente falou para ela, se desabrocha numa postura de cessação do sofrimento de outros, de cultivo da compaixão. Então o que a gente vai fazer nesse momento quando a gente chegar nesse momento, é tanto fazer esse exercício mental, meditação analítica mesmo, de imaginar pessoas com quem eu tenho mais apreço, pessoas que eu tenho uma certa diferença, outros animais, e fazer esse percurso mental, essa reflexão, essa meditação analítica, discursiva, para ir gerando humanidade comum, para ir gerando respeito, apreço, para ir depois eu fazer a prática de Tonglen. Ou eu posso usar o texto clássico que vai fazer aquele treinamento mental de dizer todos os seres sencientes foram as minhas mães desde o tempo sem princípio. Então eu olho a Camila que me deu uma canelada, hoje estou bravo com ela, mas a Camila foi minha mãe na vida passada, então eu tenho que ter apreço, respeito, e daí por diante. Eu posso usar esses dois recursos. Eu estou dando esse recurso que a gente usa no CBCT, o que eu falei aqui para vocês é módulo 4 e módulo 5 do CBCT, que é um protocolo secularizado de treinamento em compaixão, tá? Vocês estão em casa aqui e vocês não ficarem perdidos nessa conversa, mas esse é um recurso que também se usa. Porque como é que eu vou dizer para uma pessoa que não é budista, olha, para a gente gerar compaixão, imagine que todos os seres foram as suas mães desde tempo sem princípio. Para falar, mas eu sou cristão, para mim não tem reencarnação, que viagem é essa? Como eu faço, então, para desenvolver um treinamento cognitivo que não parta dos pressupostos do budismo? Então, eu dei aqui 2 métodos para vocês. Desenvolver equanimidade e desenvolver apreço, respeito e tal, como sendo a condicionante para desabrochar naturalmente o sentimento de empatia e compaixão. Pode usar esse exercício que eu falei, ou pode usar o método clássico do budismo de dizer, parar um tempo e ficar pensando, puxa, mas todos os seres foram minhas mães desde tempo sem princípio, então, e ir gerando esse sentimento de amor e bondade. Veja, a gente quer gerar aqui cadrinho. Amor, bondade, compaixão é o seguinte, amor é a profunda aspiração pela felicidade dos seres. Compaixão é a profunda aspiração pela cessação do sofrimento dos seres. Então, eu preciso criar essa condicionante de apreço que gera amorosidade e tal, para depois fazer a prática de Tonglen. Senão ela fica artificial, gente. Então, a gente faz isso um pouco, essa meditação analítica, eu vou conduzir essa meditação com vocês amanhã, para, uma vez tendo feito isso, a gente entrar nessa recitação. Desenvolver paralelamente a tomada para si e a doação. Utilize a respiração como suporte. Ou seja, nesse momento em que eu gerei
um sentimento de apreço, de respeito por todos os seres e, portanto, de compaixão expandido, que não é fabricado, que é experiencial por meio desse treinamento cognitivo. O que eu vou fazer? Eu vou integrar a minha existência com a prática plena de compaixão. O que eu vou fazer? Eu vou tornar a minha respiração o meio pelo qual eu alivio o sofrimento de todos os seres sencientes e entrego tudo que há de prazeroso, saudável, amoroso para todos os seres. Então, o que eu faço? Quando eu estou na prática formal, a gente vai voltar a nossa atenção para a respiração com um coração compassivo, porque a gente fez essa reflexão. Com um coração compassivo, eu imagino que quando eu estou inspirando, na minha respiração natural, está entrando uma fumaça negra nas minhas narinas e eu estou retirando o sofrimento de todos os seres por meio desse exercício. E quando eu expiro, pela boca ou pelo nariz, sai uma fumaça branca, levando saúde, amorosidade, tudo que há de melhor para todos os seres sencientes. Só que se eu não fizer essa meditação antes que a gente passou tanto tempo falando agora, vai ficar artificial, gente. Eu vou ficar respirando, fumaça negra, fumaça branca saindo e tal, mas não é de verdade, não está acontecendo para valer. Eu preciso ter cultivado esse sentimento de apreço, de respeito, de cuidado com todos os seres, para que aí eu passe a integrar aquilo que é a condição mais fundamental da minha sobrevivência, que é a minha respiração, como um meio pelo qual eu pratico a compaixão. Entendeu? E eu vou fazer isso na prática formal, e eu vou fazer isso pela minha vida. Quando eu estiver andando na rua, sabe que imagina que você é um filtro. E tudo aquilo que passa por você é purificado. Você é um filtro andando na rua. É um filtro por onde passa ar e sai ar. Só que no momento em que você está respirando, aonde você está, toda vez que você inspira, você está tirando toda a negatividade daquele lugar, e toda vez que você está expirando, você está levando só bondade, amor, bondade para todo você. Você integrou isso como a sua prática da sua vida. Você vai fazer isso formalmente, sentado, respirando, visualize e tal, mas toda vez que você está, de vez em quando se lembre e fala assim, eu estou respirando aqui por meio da prática, por meio da minha respiração, que é um vital, que eu vou fazer durante toda a minha vida, até eu morrer. Quando eu tiver vida, eu vou respirar, eu vou usar a minha respiração como uma forma de praticar compaixão. Eu boto uma lentezinha em cima da minha respiração, que ela é totalmente secularizada, e faço dela um meio de praticar compaixão. Então, eu estou aqui, enquanto eu estou aqui, eu estou falando, eu não preciso nem visualizar, eu imagino, enquanto eu estou aqui, eu estou tirando toda a negatividade desse lugar, por meio da minha respiração, e entregando só coisa boa e daí por diante. Dessa forma, eu integro essa postura compassiva no meu dia a dia. Então, a gente vai fazer a prática de Tonglen formal, mas eu estou convidando você, toda vez que você se lembrar e tal, você viu um bichinho atropelado na rua. Imagina que você, enquanto você está ali, só olhando para ele, só nessa respiraçãozinha você tirou toda a negatividade daquele serzinho, entregou tudo aquilo que há de bom. Em todas as situações, você está falando e você troca a fita, e enquanto ele está falando, você está ali escutando e respirando. Ninguém está vendo, você não precisa ficar assim, estou fazendo Leo John, agora estou bem com a pessoa. Estou ali escutando a pessoa, estou fazendo Tonglen. Ninguém sabe. O praticante tântrico, o Tantra, não tem a ver com essa viagem que todo mundo imagina que o tântrico, o praticante tântrico é esse. Você não sabe que ele é um mestre, mas ele está aqui falando com vocês e ele está falando. Não é o meu caso agora, está fazendo Tonglen. E ele muda completamente a maneira de perceber a realidade. A realidade já não é mais esse bate. Aqui é uma oportunidade de eu praticar compaixão com vocês. Estou respirando e estou fazendo Tonglen. Mas ninguém sabe. Eu não preciso falar, não, eu tenho que respirar de... Não, assim, eu estou falando e estou expirando, então já está saindo a fumaça branca para todo mundo e tal. Peguei aqui um pouquinho de ar, já puxei toda a negatividade, mas eu não preciso conceitualizar isso. Simplesmente eu vou integrando no meu modo de ser. Essa prática de Tonglen no nosso dia a dia. Mas a gente, para ir ficando familiarizado com isso, a gente vai parar na hora que a gente vai fazer na prática, fazer um pouco de Tonglen formal e daí por diante.
lembrei do Tisna Han na ópera, lembra? Ele deu a ópera. Ela entrevistando ele, ela falou, pô, tô sentindo uma coisa boa, assim. E essa também está, tanto também, né? Não arrendo. Mas eu lembrei desse, é isso, ele incorporou na vida dele, né? Ele pratica. Exato. Então, isso é o que a gente quer na prática é transformar o nosso modo de ser. A pessoa, ela é isso. Compaixão não é um conceito, ela se torna isso. Ela é isso. A gente falando do encontro com o Dalai Lama, você está na presença do Dalai Lama, tipo, tem alguma coisa ali, entendeu? Não é assim, ele equilibra o lugar onde ele está, assim, mas ele não falou nada, ele não fez um grande discurso, ele só é. E você está ali. Prática é transformar no modo de ser, é se tornar isso. Buda não é lá, não, gente. Buda é aqui, ó, é ser isso, entendeu? É isso que a gente vai ver. Então, a gente vai fazer essa prática formal na prática, e aí, na sequência, a gente vai começar a ver situações onde eu vou pegando experiências concretas da vida e vou sempre me lembrando dessa atitude compassiva no meu dia a dia. Tá bom? É isso, gente. Léo. Depois do Maton, volta para o texto, oração de 7 anos. Isso. Depois do texto, entra nessa meditação. Depois do oração de gente, entre duas sessões, perceba como um jogo mágico. A gente vai ficar uns 2, 3 minutos percebendo essa realidade como sendo meio ilusória, desinvestida de uma existência intrínseca e daí por diante. Passado isso, aí a gente vai parar um pouquinho, a gente vai fazer a meditação, esse treinamento cognitivo de desenvolver amor, bondade e compaixão a partir dessas duas possibilidades, considerar que todos os seres foram nossas mães, eles têm sem princípio, ou considerar que todos os seres buscam a mesma coisa e daí por diante, e enxergar a lógica de interdependência entre todos nós, para ir preparando meu coração para ir naturalmente eu começar a fazer, a desenvolver paralelamente a tomada para si e a doação, utilizar a respiração como suporte. Aí eu vou fazer a prática de Tonglen, essa visualização da respiração. A gente vai fazer isso de forma formal, na prática. Eu estou convidando vocês a fazerem isso no seu dia a dia, desavisadamente e tal. Depois, o texto começa a trazer uma série de instruções para o meu dia a dia, que a gente vai recitar isso quando estiver fazendo a prática formal, mas como uma coisa para eu ir me lembrando no meu dia a dia. Então, a gente recita tudo isso, mas não tem já mais muito o que fazer na prática. Depois que a gente faz Tonglen, eu só vou fazer uma recitação de posturas para eu ir me lembrando, mas a prática está praticamente encerrada. Eu vou fazendo essa leitura e isso vai impregnando um pouco o seu modo de ver. A gente vai ver várias situações que são do dia a dia, por meio das quais eu posso praticar também a bodhicitta relativa, cuja tradução é a prática da empatia e da compaixão. Tá bom? Então é isso, gente. Ficou alguma dúvida para vocês que estão vendo em casa aí? Meu Deus, eu fiz um milagre, porque são meio-dia e meio, eu achei que não ia dar tempo, mas deu para chegar até onde a gente precisava chegar no texto. Vocês ficaram com alguma dúvida aí, gente? Felipe? Lama, muito breve para não ultrapassar o almoço. Então, primeiro, muito prazer, obrigado, viu? Eu sou sobrinho do Fernando. Né? Legal. Pô, Prazer em eu tenho uma conhecer. eterna... Muito prazer, eu tenho uma eterna gratidão ao Fernando, né, por descortinar o budismo, assim, né, e por tudo. Eu digo que eu sou um praticante cambaleante, né, mas o Fernando está sempre ali para eu poder segurar para não cair, né, muito legal. E estou achando formidável hoje, queria te agradecer também de coração profundo e um ponto muito interessante assim que está sendo ligado a sadhana, né, aos dias de hoje mesmo, porque a grande questão é essa, né, como colocar isso em prática no dia a dia, né, e dentro da nossa sociedade, dentro, né, desses exemplos muito práticos que você citou, né, um que me chamou muita atenção foi essa separação do ato e do ator, né, que parece realmente uma atitude, né, muito subversiva hoje em dia.
Porque toda a nossa sociedade midiática está juntando ato e ator o tempo todo, né? Ah, o Lula fez isso, o Bolsonaro fez isso, o Bolsonaro... Então, assim, não tem essa separação, não tem a ideia de fulano ou a ideia de ciclano, né? Então, assim... E se esquece a percepção da pessoa que tá lá, assim, que é um... Você pode usar qualquer... Tem um vídeo que é muito bacana, Felipe, assim, você vai vendo como essa maneira de se relacionar com o outro, ela é volátil, assim, dependendo do rótulo que eu coloco. Se eu olhar a pessoa por um rótulo de uma perspectiva de ideologia política, ela é uma coisa. Se eu virar e olhar ela, não, esse cara votou em Francisco, mas ao mesmo tempo, esse cara é pai, esse cara é não sei o quê. Eu já passo a olhar a pessoa, veja assim, é uma mudança tão pequena, mas já transforma tanto a minha maneira de se relacionar. Poxa, ele é pai de uma criança excepcional. Você já mudou a maneira de você se relacionar com aquela pessoa. Poxa, essa pessoa nasceu na minha cidade do interior. Poxa, já tem outro vínculo afetivo e tal. Ah, mas ele torce para o Corinthians, eu sou palmeirense. Aí se eu estou no estado, aí eu já olho como um inimigo. É tão volátil isso, mas como você está dizendo, né? A gente se deixa levar por esses rótulos, essas maneiras de se relacionar, e quando vê, escapa essa dimensão da humanidade comum. Mas continua, eu te interrompi. Não, é isso mesmo. O que eu te agradeço também, o mais importante é criar essa capacidade, né, de poder recuperar a leveza, né, como você falou, emocional, para sustentar essa lucidez com o outro, né, sustentar a compaixão. Né? Porque senão a compaixão fica muito volátil também, ela surge e desaparece, fica latente e não passa do lugar. Né? Então, eu achei genial isso. Queria te agradecer e estou curioso para saber como que fazer isso de uma maneira mais profunda aí à tarde. Então, o que a gente vai fazer, Felipe, você vai ver, a gente vai ter essa é uma sadhana de prática. Então, você pode fazer isso formalmente, no momento em que separa um tempo no teu dia para cultivar deliberadamente isso no treinamento cognitivo. Então, isso é tanto uma prática formal quanto digamos, um ensinamento com várias instruções para você colocar isso no seu dia a dia também. Então, como fazer isso, já te adiantando, você já está vendo, de certa forma, a prática formal, e a gente vai ver nessa prática formal uma série de insights, de orientações, para te dar uns cliques no dia a dia de como colocar isso em prática também, tá bom? Beleza. Então, tá Obrigado. bom, gente, ó. 12:30, a gente vai fazer uma pausa. Justino, por favor. Você precisa abrir o áudio. Eu queria dizer que desculpa por talvez atrasar os outros, mas há uma questão, né? Quando, nessa perspectiva de treinar a equanimidade, né? Me colocar no lugar do outro, né? E perceber que essa pessoa sente sofrimento. Porque nessa questão de considerar os outros como minhas mães, eu também tenho muita resistência nesta prática. Tento, mas não dá muito certo, né? E então tento pensar que todos querem felicidade, tal como eu, e não querem sofrimento, né? Mas o que acontece? O que acontece é que ao tentar rastrear, né? Ao tentar me colocar no lugar das pessoas e de outros seres, né? É muito fácil até me colocar no lugar dos animais. É muito fácil, porque quando eu percebo, por exemplo, aqui, não sei como é que é no Brasil, muita gente não tem respeito pelos animais, não considera o sofrimento dos animais, né? E isso é muito mais fácil notar o sofrimento grosseiro que os animais passam aqui, né? É muito fácil me colocar no lugar dos animais e brotar um pouco fazer brotar um pouco de compaixão. Mas quando tento me colocar no lugar de alguém que eu acredito que me cria muitos obstáculos, aí o problema começa, né? Aí o problema começa, então surge uma enorme dificuldade. Então, o que eu tento fazer? Tento trazer algum nível de insight, né? Sobre a vacuidade, unir um pouco a vacuidade a esta prática, né? Não sei. E o que tento fazer é
por exemplo, considerar aquela questão de que são vários mundos diferentes, né? Cada um é o centro do seu próprio mundo, né? Uma perspectiva do gênero. E observar aquela pessoa, tentar me colocar no lugar daquela pessoa, e quando surgirem minhas aparências, quando eu estiver no lugar daquela pessoa, quando surgirem minhas aparências, né? Eu estar no lugar daquela pessoa, eu tentar considerar que aquelas aparências que estão a surgir não sou eu, né? São aparências daquela pessoa. E quando tento fazer esse exercício e tento me desidentificar com aquelas aparências que surgem naquela pessoa, se é uma pessoa que sente muito apego por mim e não quer me deixar em paz, eu tento me desidentificar com a aparência que surge no contínuo mental daquela pessoa, né? E parece que dá um pouco certo, apesar de ser um pouco difícil, parece que dá um pouco certo. Não sei se é uma boa prática para se fazer ou não. Justino, assim, olha, essa prática que você sugere é uma prática de exercício de empatia, de certa forma, de se colocar no lugar do outro e, de certa forma, tentar fazer um exercício da percepção do outro sobre uma determinada realidade, inclusive de como o outro te percebe e tal. De certa forma, é uma prática de empatia que, se para você estiver funcionando, tudo bem. Eu só traria como um elemento fundamental nessa experiência empática de você trazer como um exercício a eventual experiência de sofrimento que o outro tem naquela condição que você está exercitando. E, de certa forma, ao perceber a outra experiência, a experiência de sofrimento do outro, seja, por exemplo, marcada pela ignorância, porque se você se coloca no lugar do outro e começa a exercitar qual seria a projeção que esse outro estaria fazendo a meu respeito naquela situação, pode a ele faltar determinados elementos que só você, estando nesse exercício, é capaz de saber o julgamento equivocado, por exemplo, que ele está fazendo. E nesse exercício desenvolver um sentimento de compaixão a partir da experiência de ignorância do outro ao perceber a minha imagem de forma equivocada, entendeu? Você pode fazer isso também, mas olha lá, assim, isso tudo tem uma complexidade grande. Então, se estiver funcionando para você desse jeito, beleza, mas esse não é o único jeito. Você pode fazer isso desde que você tenha como sinal de prática, Justino, que isso abre o teu coração, que esse exercício é capaz de mobilizar a tua dimensão latente de compaixão. Se isso entrar num exercício discursivo e intelectual, abandona. Se isso for capaz de gerar compaixão em você, adote. Isso você vai saber. Se a tua disposição e o teu engajamento de cessar o sofrimento do outro verdadeiramente estiver aflorando, ótimo. Se isso gerar, eventualmente, algum sentimento egocêntrico de dizer, nossa, que prática complexa e como eu consigo dominar, descarta, porque você está alimentando o teu ego com isso. Mas se estiver funcionando, você vai saber avaliar. Ninguém vai poder dizer isso para você. Se de verdade você se sente mais compassivo ou se você se sente mais especial por fazer uma prática diferente. Seja honesto consigo mesmo. Há essa possibilidade, assim como há outras. Essas que a gente acabou de ver, de considerar todos os seres como sendo nossas mães, de considerar essa perspectiva da equanimidade e do apreço, respeito. Justina, do fundo do coração, nenhuma é melhor do que a outra e não há nenhum julgamento de valor a respeito dessa proposta que você trouxe. Se ela estiver fazendo sentido para você, como diria o Buda, né? Adota. Se ela parecer mais complexa e te afasta de algo que é tão intuitivo, larga e vai para um caminho que possa ser... Gente, aqui para a gente, menos é mais. Assim. O que a gente está querendo entrar em contato é com algo que é muito intuitivo da nossa natureza. Usa o atalho que for mais sábio para você. Se for esse que você está trazendo, Justino, ótimo. Se houver outros que te parecer mais lógico para desabrochar essa compaixão, adota. A gente só viu aqui alguns exemplos, tá bom? Muito obrigado. Imagina, Justino. Mais alguma dúvida, gente? Ó, a gente ainda está no tempo, então, Justino, não se preocupa, você não segurou ninguém não, viu? Vamos fazer o seguinte, a gente vai fazer um intervalo, então, de 1h30, tá bom? E a gente vai